Olá, professora Mari, novamente para mais uma aula. Bom, gente, vamos falar de uma ferramenta. Vamos conhecer a ferramenta Teach, tá? Aqui, ó, Teach Educação. Então, no primeiro link você vai entrar aqui, ó, é uma inteligência artificial para professores. Clica. Então, você vai aqui do ladinho e entrar. E aí você vai fazer a sua conta. O ideal, eu sempre sugiro entrar com sua conta Google, principalmente a conta institucional. Então eu vou entrar com a minha conta institucional, a qual eu já tenho, e aí então tem essa interface. Vamos conhecer um pouquinho. Bom, essa plataforma Teacher, ela é bem interessante de nós mexermos. Vamos falar um pouquinho desse espaço aqui, ó, inicialmente, né, a gente tem entrada aqui para todas as ferramentas, qual é essa daqui, já está visível. Eu posso nessa plataforma preparar meu plano de aula, eu posso criar avaliações, corrigir avaliações, criar muito mais coisas com inteligência artificial. Então, essa ferramenta eu posso também montar aulas, eu posso criar minhas aulas com inteligência artificial, eu posso trazer a minha turma para cá e também entrar na comunidade para conhecer mais essa ferramenta. Então, vamos junto montar uma aula usando a ferramenta de inteligência artificial. Vamos clicar aqui. E quando eu entro nessa ferramenta Teach, com relação à inteligência artificial, eu consigo fazer vários preparativos para minha aula. Então, eu posso criar ideias de atividade, eu posso fazer um gerador de plano de aula, eu posso corrigir questões, eu posso apresentar aulas em slides. Então, eu tenho bastante ferramenta dentro desse site que chama-se Teach, e ele me dá bastante opções para eu até criar uma excelente aula. Até jogos educativos ela pode fazer através da inteligência artificial, a Teach. Eu vou pedir para a Titi, da inteligência artificial, preparar uma aula para mim. Então, entro aqui, preparar aula, clico, e aí ela vai criar uma aula mágica. Eu vou colocar um tema. Vou pôr aqui tipos de choque. Como eu dou aula de paciente crítico, tipos de choque no paciente crítico. Vou pôr aqui. Tipo de choque no paciente crítico. Tá? Qual será a metodologia utilizada? A prática vai ser metodologia invertida, expositiva, ativa, socioemocional, técnica ou da TIT mesmo. Então, vamos ver, prática, vamos por uma prática para ver. E aqui, descreva o contexto, tá? Ano escolar, que ano que vai ser, como é curso técnico, eu vou deixar no 8º ano. Então, aqui, aula para, melhor ainda, para um curso de técnico de enfermagem do 2º ano. E aí, vai gerar a aula, então. Então, a Titi está criando magicamente essa minha aula. E aí, vamos ver o que ela vai dar de informação. Ela põe até aqui, ó. Por que você não aproveita para pegar um café, prof, enquanto ela monta a aula? Então, ela está montando, ó. Ela começa aqui, o primeiro item, começa aqui, ó, uma anotação. Opa, vamos por aqui. Uma anotação, ó, inicia a aula, apresentando o plano de aula para contextualizar os alunos sobre o objetivo e a importância do tema. Isso
ajudará a engajar os alunos desde o início. E ela está aqui, ó, montando a aula. Deixa eu tirar aqui. Ela está aqui, ó, montando a aula, o plano. Ela montou uma apresentação. Então, vamos abrir aqui inicialmente o plano. Então, ela montou o plano. Montou o plano. Montou uma apresentação. Ela montou um estudo de casos do paciente com choque e ela ainda fez um resumo e ela falou sobre o tipo de choque. Então, vamos abrir primeiramente o plano de aula. O que ela montou sobre paciente e tipo de choque. Então, aqui, plano de aula, tipo de choque no paciente crítico. Palavra-chave, tipo de choque, paciente crítico, característica do tipo de choque, sinais, sintomas, intervenções. Ela vai dividindo a sua aula. Objetivo, duração de 10 a 15 minutos. O objetivo principal sobre essa etapa, né, sobre essa aula, o que acontece, compreender os diferentes tipos de choque, esse é o objetivo, identificar os sinais e sintomas, né, e alguns objetivos secundários. A introdução da aula, duração de 15 a 20 minutos, então explica justamente essa etapa do plano de aula para investigar o pensamento crítico do aluno. Situação problema, ela vai dar para a gente qual é a situação problema. Um paciente chegou à emergência com dificuldade respiratória e sinais de choque, então ela dá a historinha certinho. Durante o atendimento em um evento esportivo, um atleta desmaiou e apresentava sinais de choque. Como os alunos abordariam essa situação e que tipo de choque eles suspeitariam? Então, tem toda uma contextualização do caso, e aí o desenvolvimento da aula, com duração de 70 a 80 minutos, ela divide também, e a sugestão de atividade, então é bem detalhado. Ainda ela sugere para fazer um teatro sobre justamente o tipo de choque. Muito legal. Então, você tem várias opções de montar a sua aula com relação aos tipos de choque. Ela dá várias atividades para você deixar uma aula bem dinâmica, discussão de grupos, a conclusão da sua atividade, um resumo, bem completo o plano de aula. Agora nós vamos ver o que ela montou de apresentação. Vamos dar uma olhadinha na apresentação que ela montou para você. Você pode editar, mexer nesse PowerPoint. Então, tipo de choque no paciente crítico. Próximo slide. Um resumo. A definição de choque com algumas figuras de choque hipovolêmico, ela dá algumas causas de choque hemorrágico. Exemplo de aplicação prática. Então, ela dá uma historinha de um paciente que, né, acidente de moto, que perdeu muito sangue. Causas do choque hipovolêmico, as hemorragias traumáticas, desidratação, a queimadura que pode dar esse tipo de choque hipovolêmico. Alguns exemplos de aplicações práticas. Então, ele é bem completo. Sinais e sintomas de choque hipovolêmico, exemplos de aplicação na prática. Gente, é muito completo. Estratégia de tratamento para esse tipo de choque, né? Administração de líquido intravenoso para repor o volume, transfusão sanguínea, monitoramento constante de sinais vitais. Então, alguns exemplos na prática. É bem completo e a conclusão aí, alguns exercícios para o aluno fazer também. Então, gente, é bem completo. O que mais que ela dá? Ela dá um estudo de caso para o paciente de choque. Se o professor quiser também dar um estudo de caso. Então, ó, ela dá toda a identificação, né? Identificar os diferentes tipos de choque no paciente crítico. O objetivo é esse. O que ela dá? Algumas curiosidades. Você sabia que o choque cardiogênico ocorre após o infarto? Então, ela já está explicando, falando que o choque cardiogênico é após o infarto, uma das causas. Existe a contextualização, toda a descrição, né, desvendando o choque cardiogênico, aí está descrevendo o choque cardiogênico, materiais para o aluno usar na sala de aula para entender melhor a atividade que o professor está passando. Então, gente, é muito completo. E aí vai do professor colocar qualquer assunto, qualquer aula aqui no Teach, para poder fazer uma aula bem legal, bem dinâmica. E aí tem mais o quê? Tem resumos, tem lista de exercícios. Então, é muita atividade que ela faz
para facilitar a vida do professor. O Tite, ele é premium, mas existe a versão gratuita. O que a versão gratuita contempla? Vamos entrar aqui. Então, para o professor que não quer assinar, ele tem direito ao plano grátis. O que ele tem aqui, ó? Então, uso semanal, ele consegue usar até 6 créditos. Como foi a primeira vez que eu estava entrando aqui hoje, liberaram um crédito a mais. Ele não é tão caro, se for ver bem, porém, existe planos de escolas, se a escola gostar dessa ferramenta que facilita o professor fazer sua aula com mais rapidez, a escola pode entrar em contato e fazer um plano bem em conta para vários professores, né? O plano básico em si já ajuda bastante, tá? E vale a pena conhecer. Vou voltar aqui. Dá para criar avaliações também, o sistema de correção. Criar com IA é tudo isso que eu já falei, tem muita coisa. Aqui da parte de turmas, você pode criar uma turma e trazer aqui para a Teach. Então, você cria a sua turma, né? Pode colocar qual é a série, o ano de escolaridade e cria a turma e vai pondo os alunos aqui dentro. Para você, se você der uma prova por aqui ou uma atividade, eles já executam pelo próprio site aqui da Teach, tá? Bom, gente, é fácil de mexer, tem muita coisa para aprender. Sempre é interessante, né? Você criar apresentações, materiais, uma maneira aí com inteligência artificial. Claro que sempre revisando tudo, mas essa inteligência artificial aqui, esse site, eu achei bem interessante, tem bastante coisas que dá para aproveitar. Vale a pena desfrutar um pouquinho da parte gratuita desse site. tite.com.br, ok? Muito bom, gente. Até a próxima aula.